Eu vou pedir agora para que você abra sua Bíblia, livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículos 13 ao 18. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, dos versículos 13 ao versículo de número 18. Para encontrar é bem fácil, é só você ir até Mateus e depois voltar ao profeta Malaquias, capítulo 3, versículos 13 ao versículo 18. Todos acharam? Quem não achou, diga misericórdia, ou o aplicativo deu ruim, dependendo do seu caso. Diz assim a palavra do Senhor: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Senhor, estamos aqui diante de ti. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor esteja, Deus, abençoando a vida de cada um que está aqui presente, de cada pessoa que está participando desse culto, Senhor, em nome de Jesus, amém. Nesse texto bíblico do profeta Malaquias, existem 3 profetas que são chamados profetas pós-exílios, que são o profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias. Para quem não sabe, o povo de Israel passou 70 anos no cativeiro de Babilônia, em decorrência da desobediência à palavra do Senhor. Entretanto, Deus se manteve fiel à sua palavra, Deus se manteve fiel à aliança que ele fez com o seu povo e preservou a descendência de Israel. Passados os 70 anos, quando eles regressaram para a terra de Israel, consequentemente, tudo estava destruído. O templo havia sido incendiado, as casas destruídas, e eles precisaram reconstruir tudo aquilo que outrora havia sido destruído. E Deus então levantou esses 3 profetas para que desse uma palavra de exortação ao povo, para que orientasse como a nação de Israel deveria proceder. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa manhã. Não é em vão. Repita comigo: não é em vão. Mais uma vez, não é em vão. Não é em vão o quê? Eu vou destacar aqui 3 comportamentos que o povo do Senhor deveria ter e que nós também, como nação do Senhor, como nação escolhida de Deus, também podemos e devemos ter. A primeira característica que nós podemos observar que o profeta Malaquias destaca em relação ao povo está dos versículos 13 ao 15, quando Deus mostrou que não era em vão servir ao Senhor. Porque o profeta Malaquias traz essa questão, traz esse levantamento. O povo tinha uma crise que era inerente a eles, mas não somente a essa geração. Uma crise que infelizmente pode afetar muitas pessoas do povo do Senhor, que é a crise de Asaf. Que crise é essa? É aquela crise da
comparação da pessoa que serve a Deus fielmente e vê quem não tem aliança com o Senhor, entre aspas, prosperando. Isso me faz lembrar o Salmo 73, o Salmo de Asaf, que ilustra muito bem esse conceito. Asaf era um levita que servia ao Senhor, que escrevia canções de adoração, que tinham uma vida diante do altar. Mas em um determinado momento da sua vida, Asaf começou a fazer comparações da sua vida, uma vida temente ao Senhor, com aquelas pessoas que não serviam a Deus, que viviam no mundo, que não queriam saber da casa do Senhor, que não queriam saber de adoração. E Asaf viu que naquele momento aquelas pessoas estavam melhores do que ele. E aí ele começou a se questionar: ora, para que eu guardo a minha vida? Para que eu sirvo a Deus fielmente? Olha, essas pessoas que estão aí no mundo estão vivendo melhores do que eu. E aí ele começou a entrar em crise, a ponto do Salmo 73 dizer que Asaf quase se desviou. Mas aí Asaf teve uma atitude que foi um divisor de águas. E que atitude foi essa? Ele entrou no santuário. E no santuário, Deus trouxe a revelação daqueles questionamentos. Eu quero dizer para você nessa manhã que você está no lugar certo. Você está no santuário do Senhor. E as crises que você vem passando nessa manhã, o Espírito Santo de Deus trará iluminação na sua mente, para que você compreenda que não é em vão servir a Deus. E Asaf, depois que teve essa revelação, percebeu de que aquelas pessoas que estavam bem momentaneamente, de que aquela prosperidade, entre muitas aspas, era passageira, e de que a pessoa que serve a Deus, a pessoa que obedece aos princípios do Senhor, tem a sua recompensa. Então saiba de que quando você tem uma vida diante do Senhor, não é em vão. O Salmo 100, versículo 2 diz o seguinte: servi ao Senhor com alegria. Então continue fiel, seguindo os princípios da palavra dele, porque no tempo certo a bênção dele virá sobre a sua vida. A segunda característica que o povo foi exortado a ter era de que não é em vão temer ao Senhor. E o que significa temer ao nome de Deus? Muitas pessoas, quando pensam nessa expressão temer ao Senhor, pode associar com um medo exorbitante. Mas na verdade, quando o profeta Malaquias exorta o povo a temer ao Senhor, significa que eles deveriam ter uma reverência no seu coração para com Deus, de que eles não deveriam viver de qualquer maneira, de que a aliança que o Senhor havia feito com eles era algo muito sério. E existem recompensas para quem teme ao Senhor. Existem diversas, mas nessa manhã estarei destacando 4. A primeira é que o temor ao Senhor gera sabedoria. Em Provérbios 9, versículo 10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Então, quando você tem um temor de Deus na sua vida, você vai ter algo que é fundamental ao ser humano, que é a sabedoria para tomar atitudes certas, para que você saiba conduzir a sua vida em momentos de dificuldade. Então, o temor ao Senhor vai gerar recompensas na sua vida que muitos livros não podem trazer. As pessoas que gostam de estudar, de fazer diversas leituras, isso é algo muito bom, mas somente o temor do Senhor gera essa sabedoria. A segunda característica de que quem teme a Deus terá segurança
na sua vida. Em Provérbios 14, versículo 26 diz assim: no temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Isso é importante destacar porque quem teme ao Senhor não está isento de passar problemas. Porém, o diferencial é que a pessoa que serve a Deus estará e está seguro nas mãos de Deus. Isso me faz lembrar o Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo de número 7. E no final do capítulo 7, Jesus faz uma analogia da pessoa que ouve a palavra do Senhor e pratica, assim como a pessoa que ouve a palavra do Senhor e não pratica. Ambas as pessoas passam pelos mesmos problemas, mas o que faz com que uma pessoa seja vitoriosa, é a pessoa que ouve a palavra de Deus e põe em prática. Ou seja, a segurança do temor do Senhor guarda a estrutura dessa pessoa. É por isso que existem pessoas que servem ao Senhor, passam por perdas de parente, perdas de emprego, perdas financeiras, mas a pessoa tem uma segurança, a pessoa tem uma estabilidade. E como explicar essa estabilidade? Aí nós vamos para Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições e súplicas com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Essa palavra eu não havia preparado para ministrar nessa manhã, mas quando o Espírito Santo tem algo a dizer, ele prepara o momento. Quando o pastor fala, já ia falando o pastor e chegou aí. Então Deus tem algo reservado para você nessa manhã. Vai dar continuidade, pastor, aqui? Então o pastor vai estar dando continuidade ao culto, mas saiba que quando você serve a Deus, não é em vão. Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. É o outro caderno, manda ele para o outro caderno. Isso. Meu filho, segue pregando. Deixa eu voltar aqui então. Então, espera aí que eu vou abrir aqui a Bíblia de novo. Seminarista tem que estar assim. O pastor sempre fala para eu vir preparado para pregar. Eu sempre tenho uma palavra preparada. Então vamos continuar. Obrigado, meu irmão. Oh, glória. Então, dando continuidade aqui, a terceira característica que nós podemos identificar da pessoa que teme ao Senhor é o livramento. Isso me faz lembrar o Provérbios 16, versículo 6, que diz o seguinte: pela misericórdia se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Quando a pessoa que serve a Deus tem o temor do Senhor na sua vida, esse fator influenciará decisivamente nas decisões que essa pessoa tomará. Por exemplo, quando uma pessoa tem um objetivo na sua vida e surgem oportunidades, e muitas vezes essas oportunidades colocam em jogo o temor do Senhor na sua vida. Isso significa que se eu for pelo caminho A, pelo caminho B, eu vou ter determinadas consequências na minha vida. Por exemplo, alguém que quer desenvolver ou construir um relacionamento, e o fruto desse relacionamento, as consequências desse relacionamento, a pessoa começa a colocar em questão e pode identificar que aquele relacionamento trará resultados negativos na sua vida. Isso me faz lembrar de Gênesis capítulo 37, quando José estava ali fazendo o seu trabalho e ele tinha o temor do Senhor na sua vida. E aí surgiu aquela mulher que não era para a sua vida, porque era uma mulher casada.
E aí José pôde identificar que se ele se envolvesse naquele relacionamento, ele estaria pecando contra Potifar e contra Deus. Então o temor do Senhor fez com que ele evitasse o mal. Quando você for tomar uma decisão na sua vida, coloque em jogo o temor de Deus na sua vida, porque certamente você evitará sérios problemas na sua vida. Quando você tem um temor de Deus na sua vida, muitos livramentos que você não teria de outra forma, com o temor de Deus você terá na sua vida. E a quarta característica que eu quero destacar do temor do Senhor é a satisfação. Em Provérbios, no capítulo 19, versículo 23, diz o seguinte: o temor do Senhor conduz à vida, aquele que tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. O temor do Senhor não é um peso na sua vida e nem na minha vida. O temor do Senhor não gera culpa, o temor do Senhor não gera insatisfação. Muito pelo contrário, o temor do Senhor nas nossas vidas irá gerar satisfações que nós, como filhos do Senhor, vamos obter na caminhada cristã. Eu lembro-me, quando eu era mais jovem, e muitas vezes eu colocava diante do Senhor questões sobre a minha vida, mas o temor do Senhor sempre me acompanhou. E hoje eu vejo os resultados de tudo aquilo que Deus lá atrás falou comigo. Teve uma situação que foi interessante. Na época aqui na igreja, nós tínhamos o seminário, isso já tem aproximadamente 12 anos atrás. Na época, eu era do antigo ensino médio, e aí quando eu cheguei para fazer uma prova prática de homilética, a homilética é a arte da pregação. Eu cheguei aqui na igreja, só que não era aqui na igreja. Eu falei, e agora? Como que eu vou fazer essa prova? Eu não sabia o local que tinha. Aí me veio uma ideia, Titinho. Eu falei assim, eu vou gravar a minha mensagem e vou enviar ao professor. Só que naquela época nós não tínhamos os recursos que temos hoje, como celulares de qualidade e outras coisas mais. Então eu gravei, eu fui ao monte, coloquei a câmera e eu mesmo me filmei, gravei. Naquela época a gente colocava assim em CDs e entreguei ao seminário. Então algo que surgiu um problema, me veio a solução e gerou bons resultados. Existem situações na sua vida em que você não vai conseguir do jeito que você quer, mas Deus irá lhe conduzir por caminhos de vitória, e esses caminhos serão caminhos de satisfação, porque o temor do Senhor conduz à vida. Deus nunca irá lhe colocar em furadas, em coisas que vão prejudicar a sua vida. E a terceira característica de que não é em vão servir a Deus é a oração. Nos versículos 16 e 17, o profeta Malaquias afirma que o povo orava ao Senhor, e essa oração entrou em um memorial diante do Senhor. O que significa memorial? Na memória de Deus. Deus tem memória? Tem. E Deus lembra das orações que você fez, e quando Deus lembra, Ele recompensa. Isso me faz lembrar, em Atos, no capítulo 10, um homem chamado Cornélio, que não tinha aliança com Deus, que não era batizado, mas que orava ao Senhor e fazia esmolas continuamente diante do Senhor. E o texto nos fala, Lucas escreve, que aquilo que Cornélio fazia entrou na memória de Deus. E aí o Senhor recompensou a vida de Cornélio, como? Usando o apóstolo Pedro para ir até a sua residência e pregar o evangelho. Como resultado, Cornélio e toda a sua família
receberam a visita e permanência da presença do Espírito Santo de Deus, e a sua vida foi transformada para sempre. Aquilo que você faz diante do Senhor, Deus não se esquece. As orações que você vem fazendo há dias, semanas, anos, ou quem sabe décadas, Deus não se esqueceu. E aquilo que Deus prometeu na sua vida, Ele cumprirá. É por isso que em Números, no capítulo 23, versículo 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele dito, não o fará, ou tendo Ele prometido, não o cumprirá. Aquilo que Deus tem prometido para a sua vida, Deus vai honrar. É por isso que em Jeremias, no capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A oração revela informações sobre a sua própria vida que você não sabe. Decisões que precisam ser tomadas de maneira assertiva vêm através da oração. Quando você está ali na sua devocional, você já teve um insight. O que é um insight? É uma ação, é uma ideia que você tem de maneira imediata. Por exemplo, você está buscando a solução de um problema, ou você está buscando meios para resolver questões que muitas vezes vêm incomodando a sua vida. E aí, do nada, você teve uma ideia. Alguém já passou por isso? Isso é chamado de um insight, ou seja, você está ali processando informações e do nada vem algo que você não esperava. E a oração traz respostas para a sua vida, em que muitas vezes, de outras maneiras, você não irá obter. Isso me faz lembrar de uma experiência que nós tivemos há alguns anos atrás, na época ali em uma pista de skate. Os irmãos que não sabem, eu pratico esse esporte. Na época nós tínhamos um pequeno grupo na praça de skate, que era um pequeno grupo evangelístico. Então as pessoas que a maioria que participavam desse pequeno trabalho não eram da igreja, eram jovens, adolescentes, e teve um dia que surgiu uma jovem, uma menina que eu nunca havia visto antes. E o assunto daquele dia, do pequeno grupo, foi sobre oração. E aí, conversa vai, conversa vem, e no final daquele pequeno grupo, eu abri para as pessoas, para quem quisesse fazer um pedido de oração, e deixei aberto. E aquela jovem, para minha surpresa, fez um pedido um tanto quanto desafiador para mim. Ela pediu para que eu orasse pela namorada dela. Quando ela fez aquele pedido, eu me vi assim: agora, o que eu faço? Aí eu lembrei de uma passagem de Neemias, no capítulo 2, versículo 4. Quando Neemias estava diante do rei Artaxerxes, e aí o rei notou que ele estava preocupado e aflito. E aí Neemias, ele disse, o texto nos fala que Neemias orou ao Senhor. Ou seja, naquele momento, naquela circunstância, ele pediu a Deus um direcionamento. Eu fiz a mesma coisa, pedi que o Espírito Santo, naquele momento, me desse uma direção para resolver aquela questão. E aí, algo que é fundamental na vida de toda pessoa que trabalha com evangelismo, que trabalha com discipulado, é saber ouvir. E aí, ouvindo aquela jovem, ela me explicou o motivo pelo qual ela havia feito aquele pedido. A mãe dessa outra menina havia falecido pouco tempo. Então, quando eu orei, eu pedi para que o Espírito Santo consolasse essa outra menina que perdeu a mãe, sem contudo aprovar aquela união, porque o princípio bíblico é homem e mulher. E aí, quando aquela jovem se lembrar daquele pequeno grupo,
ela sempre se lembrará do amor de Deus para com a sua vida. Foi essa direção que o Espírito Santo me deu através da oração. Então, quando você estiver em momentos desafiadores e que requer sabedoria e discernimento para solucionar as questões, ore, busque ao Senhor, porque Ele tem o direcionamento para a sua vida. Para nós finalizarmos, nós vimos que não é em vão servir a Deus, não é em vão temer a Deus e não é em vão orar a Deus. Por que não é em vão? Porque em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 30, na segunda parte diz o seguinte: honrarei aqueles que me honrarem, mas tratarei com desprezo aqueles que não me servirem. Quando você honra o Senhor, o próprio Deus honrará a sua vida. Eu gostaria de orar nesse momento com a igreja. Vimos como Deus está atento ao clamor do seu povo. Você vai fechar os seus olhos nesse momento e vai colocar a sua mão sobre o seu coração. Você conhece a sua história, a sua vida, os seus dilemas, as suas questões e anseios. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã para trazer resposta, para trazer direcionamento, para trazer um divisor de águas, assim como Deus trouxe na vida de Asaf. Nós vamos praticar a oração. Você que precisa de um direcionamento, de uma resposta, de um clamor do Senhor, eu vou pedir para que você venha aqui na frente e o pastor vai estar orando por você. Você que precisa de um direcionamento de Deus, que precisa de algo que somente o Senhor pode fornecer. Você vem clamando a Deus há semanas, dias ou quem sabe há anos. Eu vou pedir para que você venha aqui na frente, nós vamos fazer esse momento de oração, porque a oração traz divisor de águas, a oração traz resposta, a oração traz cura, a oração traz discernimento. Inclusive você que está aí na sua casa, você também faz parte desse culto, você fará e participará desse momento de oração. O pastor da nossa igreja estará conduzindo esse momento de oração. Eu vou pedir para que você venha aqui, nós vamos clamar ao Senhor, porque nessa manhã o Espírito Santo de Deus tem respostas. Eu não ia pregar essa mensagem hoje, mas Deus quer lhe trazer algo que somente o Eterno pode lhe conceder. Nosso pastor irá fazer esse momento de oração e você coloca a sua mão no seu coração. Eterno Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. E agora, Senhor, que o teu povo está colocando no teu altar as suas preces, as suas orações, as suas necessidades, aquilo que elas trazem como angústia, como luta, que tu venhas abençoá-las e que tu abras portas que estão fechadas, que os caminhos que estejam fechados também sejam abertos, que aquela causa na justiça seja desengavetada, que aquela enfermidade seja curada, que aquele problema familiar seja restaurado, que aquele filho que precisa de ti, precisa de libertação, seja liberta, que os casamentos sejam restaurados, que haja paz na vida dos teus servos e que haja vitória. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Pode assentar. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.